Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 21 de março de 2012. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos amplia a coleta seletiva em Uberlândia. Intercâmbio. Já estão abertas as inscrições para o processo de mobilidade nacional e internacional. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Você vai conhecer exemplos de famílias que têm portadores em uma entrevista com a psicopedagoga. Quando a diabetes pode comprometer a visão? Uma oftalmologista fala sobre o assunto. E para você que tem o hábito de fazer compras pela internet, nós preparamos uma matéria especial com várias dicas para você não cair nos golpes da rede. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar pela TV Universitária. Para você que tem o hábito de fazer compras pela internet, nós preparamos uma matéria especial com várias dicas para você não cair nos golpes da rede. Confira. Há mais de 2 anos que esta decoradora faz compras pela internet. Ela já adquiriu vários produtos através do serviço online, mas recentemente enfrentou problemas. Pediu um modelo de celular e recebeu outro completamente diferente. Eu procurei o Procon. Até falei com o pessoal na data do ocorrido. Eles me falaram que pelo celular ter sido enviado outro modelo e outros acessórios em conjunto, que veio memória e alguns cabos, eles não poderiam me ressarcir. Teria que mandar de volta todos os produtos para a loja e depois a loja mandar o dinheiro. Isso poderia ficar sem, na verdade. Então eu optei por não fazer a devolução. Mesmo com a frustração, ela não pretende deixar o comodismo das compras pela internet para enfrentar as filas das lojas e o trânsito, mas garante que vai tomar muito cuidado na hora de escolher o site. Muito cuidado. Inclusive, pedir para todo mundo ficar alerta, olhar que loja, porque no meu caso do celular, foi uma loja fora de Uberlândia, uma de São Paulo, que ia enviar o aparelho, o produto. Nesse caso, é arriscado, porque você não sabe quem é a loja que está do outro lado. Segundo este especialista em internet, o consumidor precisa estar atento a vários detalhes antes de efetuar a compra. A primeira dica é a pessoa verificar nos buscadores, como Google, Yahoo, UOL, se outros usuários não fizeram reclamação daquele site. O segundo ponto é a pessoa desconfiar de sites que trazem preços muito diferentes de outros, porque a gente sabe que hoje em dia isso não é possível, as negociações elas são muito parecidas. Quanto à questão de segurança dessas compras, verificar se ao lado do www, nome do site, aparece um cadeado. Se aparecer esse cadeado, significa que esse site possui um ambiente seguro. E sempre no rodapé desses sites de compras, eles trazem alguns certificados de segurança que eles adquiriram ao longo do tempo de alguns órgãos que são regulamentadores. Além disso, é importante também conferir o produto no momento da entrega. Antes da pessoa assinar a nota fiscal, certificando que ela recebeu esse produto, o correto é que ela abra a caixa, vê se o produto está em um bom estado, e se for um eletrônico, de preferência que a pessoa verifique até se o produto está funcionando. Então coloca na tomada, coloca para carregar, põe uma pilha, para verificar se aquele produto está com uma utilização correta. Estas são dicas importantes para você não ter nenhum tipo de problema ao comprar pela internet. E a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está ampliando a coleta seletiva aqui em Uberlândia. Hoje o serviço está presente em 10 bairros da cidade e o objetivo agora é atender ainda mais pessoas. Plástico, papel, tudo em seu devido lugar. Assim é organizado o lixo na casa da pequena Lauren. E engana-se quem pensa que os adultos são os responsáveis pela atitude. A menina, de apenas 6 anos, já sabe bem a importância de se separar os materiais recicláveis. Tem que separar o lixo orgânico, o papel, o vidro, para os lixeiros não se cortarem, E também tem que separar algumas coisas, mas o melhor é a gente separar para não confundir. Além de dar o exemplo, ela ainda faz questão de lembrar toda a família da responsabilidade ambiental. Eu já ensinei toda a minha família, porque
ajuda a natureza e a gente não polui o planeta inteiro. Assim como ela, vários outros moradores de Uberlândia já adquiriram o hábito de separar o lixo. Tanto que o serviço de coleta seletiva teve que ser ampliado. Os caminhões que circulavam pela cidade não foram suficientes para suprir a demanda. E por isso a secretaria teve que expandir o atendimento. Hoje nós estamos com 8 caminhões, nós iniciamos com 4, nós estamos com 8 caminhões, já fazendo toda essa rota aí. E temos aqui também no centro, no hipercentro, que nós estamos fazendo no comércio. A coleta seletiva foi implantada aqui em Uberlândia em janeiro do ano passado. Hoje o serviço está presente em mais de 10 bairros e será implantado em outros 4. A cada dia da semana, o caminhão passa por determinados bairros e a população já deixa preparado o material a ser recolhido. Além da coleta convencional, ainda existe o caminhão cata-treco, que pode ser solicitado pelo telefone, caso o morador queira se desfazer de algum outro tipo de lixo, como móveis velhos, entre outros itens. O cata-treco é da mesma forma, todo esse material ele é reciclável. Então nós fornecemos para as associações também, esses materiais são descartados aí no cata-treco. E a coleta seletiva, tudo isso, aproximadamente 130 toneladas já recolhidos, e que isso já se transformou em renda, tudo isso ia para o aterro sanitário. Então, além de a gente estar fazendo esse trabalho educativo de conscientização das pessoas para separar o lixo reciclável do lixo úmido, nós também estamos aumentando a vida útil do aterro sanitário. Se todo mundo pensasse e agisse como a garotinha Lauren, com certeza o mundo seria bem melhor, né? E agora a previsão do tempo, veja como será quinta-feira em algumas regiões do estado. O tempo permanece estável, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. No Triângulo Mineiro, a quinta começa ensolarada, com chuvas isoladas à tarde. Em Uberlândia, a temperatura é elevada e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima não passa de 29. Quinta-feira nublada, com possibilidades de fortes chuvas durante o dia e a noite em Tupaciguara. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Nova Ponte, a quinta-feira começa com sol entre nuvens, períodos nublados e chuva forte. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Sol entre nuvens durante essa quinta-feira também em Santa Juliana. Momentos nublados com pancadas de chuva a qualquer momento. Máxima de 29 e mínima de 18 graus. Quinta-feira nublada em Ibiá. Previsão de chuva forte à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. E daqui a pouco, hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Você vai conhecer exemplos de famílias com portadores e uma entrevista com a psicopedagoga. A gente volta já. Esporte é qualidade de vida. Museu de Biodiversidade do Cerrado. Venha conhecer um pouco da biodiversidade do Cerrado. UFO, viva para todos! Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. De acordo com dados do IBGE, o número de casos no Brasil supera os 300 mil. 8 anos atrás, quando Gustavo chegou à família Borgesan, os pais Vanessa e Denis sabiam que o primogênito seria uma criança diferente das outras. Não pelo fato de ser portador de síndrome de Down, mas por ser uma criança especial. Preconceito? Nenhum. Segundo os pais, Gustavo é uma bênção. As pessoas até falam pra gente que a gente não escolhe, né? Nós somos escolhidos. Então nós somos especiais também.
né? Porque ter uma criança especial realmente é uma coisa muito especial. É um carinho a mais, é um amor a mais, é tudo de bom. Deus tem abençoado a gente a cada dia, dando oportunidade da gente lidar com ele, aprender muito com ele, ter a sabedoria da criança especial, tudo é muito gratificante. Na data em que se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down, o pequeno é um exemplo de que é possível ser uma criança normal, mesmo sendo diferente da maioria. Brincalhão, esperto e muito amado por todos, Gustavo trouxe para a avó mais do que motivação, trouxe a alegria de viver. Eu me divirto muito com ele, brinco muito com ele. E a gente se dá muito bem. Então, para mim, ele não é uma criança com problema, ele é uma alegria na vida. Pois é, bem legal o exemplo dessa família. E a síndrome de Down pode atingir entre 800 a 1.000 recém-nascidos. Esse número aumenta em filhos de mulheres acima de 30 anos. E para falar sobre este assunto, ao meu lado está a Eliane Santa Cecília, que é psicopedagoga. Obrigado mais uma vez, Eliane. A gente viu um exemplo de uma família que vive feliz com uma criança que tem a síndrome de Down, né, o Gustavo. Eu gostaria de saber o seguinte, esse exemplo que a gente mostrou é comum? Todas as pessoas que têm uma criança com síndrome de Down, elas são felizes? Então, na verdade, infelizmente não é a regra. Essa família apresentada, ela é uma exceção. Mas, na verdade, as famílias precisam de buscar essa felicidade porque as crianças que têm a síndrome de Down, elas são apenas diferentes. Elas aprendem muito, elas amam muito, elas brincam muito. E o que acontece? Muitas vezes tem aquele susto, né? Chegou em casa uma criança com síndrome de Down. Na verdade, isso é uma alteração genética. Então, não tem uma responsabilidade do pai ou da mãe, ou porque não estava bem na época da gravidez. Então, é o primeiro susto. Não existem culpados. Não existem culpados. A natureza é que distraiu em algum aspecto. Ela distraiu no cromossomo 21, que tem a duplicidade daquele cromossomo. E o que vai acontecer? Nasceu a criança com síndrome de Down. Ela precisa de ser uma criança como todas, recoberta de amor, recoberta de paz, tranquilidade, para poder aprender cada vez mais. Agora, existem dificuldades? Claro, porque ela vai precisar de mais tempo, ela vai precisar de perseverança, ela vai precisar de estimulação. Então, tudo que uma criança dita normal necessita para ser feliz, essa criança também vai necessitar, só com uma dose maior em cima dessa criança. Eu até antes da entrevista estava comentando com você que quando faço minhas caminhadas, eu percebo que no clube que eu frequento tem uma criança com síndrome de Down que ela é totalmente sociável, ela conversa com todo mundo, faz exercício na academia, na esteira, toma o suco depois dos exercícios. Quer dizer, a própria criança com esse estímulo ela é capaz de viver uma vida normal, né? Com certeza. Agora, quando eu disse que essa família não é a regra, hoje muita coisa está mudando. Antigamente as pessoas resguardavam essa criança, não tinha pessoas especializadas para trabalhar, as escolas também não tinham ainda a inclusão, então elas ficavam guardadas e nesse sentido elas não desenvolviam. Agora hoje nós temos centros de trabalho, aulas de música, aula de expressão corporal, fonoaudióloga, então o que as pessoas têm que fazer? Buscar estimulação o quanto antes. Então existe uma palavra de ordem, estimular sempre e muito mais do que uma criança dita normal. Porque a criança com síndrome de Down, ela vai aprender tudo, só que de forma mais lenta. Ela precisa de ser mais cuidada. E é claro que ela tem algumas características. Cabelinho muito lisinho, um pescocinho mais curto, às vezes são hipotônica, porque tem uma flacidez muscular. Mas isso tudo pode ser cuidado. Tanto nas escolas públicas como privadas, hoje existem políticas de trabalho para essas crianças serem incluídas, inclusive nas salas regulares. Pois é, esse aparato todo, felizmente, já tem, né? E eu vejo que os pais precisam ter muita paciência. Isso. Agora, os pais, vamos falar dos pais. Quando eles se deparam com esse problema na família, é ideal eles procurarem um tratamento até psicológico para saber o que fazer em determinados momentos? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa é essa. Porque, na verdade, eles levam um susto. Porque ninguém espera que tenha uma criança em casa com necessidades especiais. Não é o desejo de ninguém. Mas, na verdade, quando chega e os pais trabalham isso com eles primeiro,
passa a ser, como a mãe da reportagem disse, um presente. Porque realmente crianças especiais só vêm para famílias especiais. Eu gostei do que a mãe falou, que ela também se sente especial. Com e certeza. O pai falou que é uma bênção de Deus. Com né? certeza. Isso é muito bacana. Porque essa criança, ela passa a envolver todos os membros da família. Talvez mais do que as outras crianças que não têm nenhum tipo de síndrome. Agora, além do que os pais podem fazer, é claro, tendo todo esse acompanhamento profissional, a própria criança pode também melhorar a sua convivência, ela pode ser estimulada também com a ajuda de terceiros sem ser os próprios pais? Como qualquer outra criança, a gente não pode dizer que ela não veio do nada. Ela já tem sim, né, sua personalidade, ela tem suas características, mas ela precisa o quê? Estar inserida no meio social. Participar de atividades artísticas, participar de uma escola, participar de brincadeiras numa praça, porque ela vai ser o que a família oferece. Nesse sentido, ela depende mais do que as outras crianças. Por quê? Porque às vezes ela fica resguardada sem oportunidade de crescer, aprender e ser feliz. Preconceito, como que está hoje? Mudou um pouco ou ainda existe muito? A cada 800 crianças, a natureza distrai e vem a criança com síndrome de Down. E isso hoje está constante. Hoje você mesmo disse, você vai ao clube, tem uma criança assim, você vai ao supermercado, tem uma criança assim. Então chegou a hora das escolas, instituições, assim, com essa função de preparar as pessoas, professores, preparar as pessoas para receber esse tipo de criança. Porque, na verdade, ela só é diferente. Ela é diferente no tempo, talvez na aparência um pouco também. Mas, tirando essa questão da aparência, ela é uma criança linda, maravilhosa, que não precisa de ter preconceito nenhum, nem dela participar de um grupo social, nem o grupo social rejeitar aquela criança. Agora, depende muito, Kels, de como a família insere essa criança no meio social. Como que ela escolhe a escola para aquela criança estudar. Então, acho que quem tem que estar mais preparado e não ter o preconceito, primeiramente, é a família. Que coisa boa. Muito obrigado pelas dicas, pelas explicações. Eu acredito que a entrevista foi muito proveitosa. Obrigada, e para quem, se um dia ainda, se você não tem ainda uma criança portadora de síndrome de Down, então não se desespere, porque isso é normal, principalmente com todo esse aparato que a gente tem. Muito obrigado, Eliane. Obrigada, eu. E hoje é dia do programa Em Pauta, e quem traz os detalhes para a gente é a Maria Clara Barros. Olá, Kelson. No programa Em Pauta desta quarta-feira, nós vamos falar sobre diversidade sexual no mercado de trabalho. E eu recebo aqui no estúdio a professora de Geografia e Transsexual, Sayonara Nogueira, Marcos André Martins, que é presidente do Grupo Chama, e o advogado William de Oliveira. É logo mais às 10 da noite e eu espero você. E depois do intervalo, quando a diabetes pode comprometer a visão? Os detalhes em uma entrevista com uma oftalmologista. É daqui a pouco. Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia, Rua República do Piratini, Bloco 4L, Campus Umuarama, 3218-2455. UFO, viva para todos! A diabetes atinge hoje milhares de brasileiros. Muitos têm a doença e nem sabem que tem esse problema. E nesse caso, muitas vezes a visão é comprometida. Como devem ser os cuidados com os olhos para quem tem a diabetes? Este é o assunto de hoje do nosso quadro Dicas de Saúde. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com a doutora Roberta Abdumaci, que é oftalmologista. Obrigado mais uma vez pela presença, doutora Roberta. Tem muita gente que tem a doença e nem sabe que é diabético, né? Primeiro, eu que agradeço, é sempre um prazer, né, falar de um tema tão importante. É verdade, algumas pessoas desconhecem que tem o diabetes e, em alguns casos, o oftalmologista é quem faz o diagnóstico.
Quando isso ocorre, é porque já tem um tempo longo de doença e já apresenta alguns sinais no olho, como a retinopatia diabética. E uma vez que é um que a quadro pessoa... sério, né? Isso já é sério, né? Mas é possível descobrir antes de dar esse problema, por exemplo? Olha, o que é o diabetes? O diabetes é uma vasculopatia, uma doença dos vasos sanguíneos ocasionada por alterações no metabolismo da glicose, né? Uma dificuldade aí na realização desse metabolismo e da entrada da glicose dentro da célula, que é o energético da célula, a glicose, digamos assim. E a retinopatia diabética, então, é uma vasculopatia da retina, é uma doença dos vasos da retina e da camada logo abaixo da retina, que é a coroide, uma camada muito vascularizada, né, do olho. E por que isso ocorre? Essa doença dos vasos sanguíneos, ela ocasiona no olho, nessa região, né, na retina, uma dificuldade de irrigação. Então, o tecido sofre uma hipóxia, uma baixa de oxigenação. E, além disso, os vasos tornam-se incompetentes e o conteúdo sanguíneo extravasa para fora deles. Então, é possível ter o extravasamento da parte fluida do sangue somente, né, nas fases iniciais, com os edemas ou inchaços da retina, e posteriormente as hemorragias. Em uma fase mais tardia, devido à insuficiência de circulação, ou seja, à isquemia da retina, ocorre a formação de vasos anormais, como uma tentativa do organismo de restabelecer a circulação, né, nessa região. Esses vasos, então, se rompem com uma facilidade maior porque eles são mal formados e também podem provocar, quando contraem, o descolamento da retina. Então, normalmente, a retinopatia diabética, ela pode sim ser evitada quando se faz um bom controle do diabetes. O ideal é procurar sempre o médico. O diabético tem que ir a um oftalmologista. A gente sabe que existe um fator que é genético, para como se fosse uma predisposição em algumas pessoas de desenvolverem mais a retinopatia. No entanto, a gente sabe que um fator que influencia muito é o bom controle do diabetes e das doenças que acompanham o diabetes, como a hipertensão arterial e também a obesidade, né? Porque o controle dessas outras, digamos, vamos chamar assim de esses acompanhantes, né, do diabetes. Esse pacote, né, doutora? O pacote todo. Isso facilita mesmo o controle do diabetes. E o diabetes melhor controlado é a melhor forma de evitar a retinopatia. E o tratamento, que eu penso que é o fundamental, porque ele deve ser o mais precoce possível. E então, o recomendado para todas as pessoas que têm diabetes é que façam uma consulta com o oftalmologista anualmente. Quer dizer, todo ano é bom procurar um oftalmologista. Todo ano, quem tem diabetes, é muito importante que consulte o oftalmologista anualmente. Como que é feito o tratamento no sentido assim? A pessoa, às vezes, ela tem a diabetes e ela já usa óculos, por exemplo, ou lente de contato, e ela quer, às vezes, saber como é que está a visão, se precisa de um óculos novo, de uma lente nova. Nessa hora, me parece que é necessário que a diabetes esteja controlada para não dar diferença nos números, né, no exame. É verdade. Quando o diabetes está descompensado, ele promove uma alteração no cristalino que faz com que o olho se torne transitoriamente, né, enquanto há essa alteração, se torne mais míope, né? Então, para que haja prescrição das lentes, né, dos óculos, é necessário que o diabetes esteja sob controle já há algum período, porque essa alteração no cristalino, ela demora aí uns 20 dias a um mês para ocorrer depois do controle do diabetes. Então, é importante que o diabetes já esteja controlado há mais ou menos um mês para que as lentes sejam prescritas. Agora, o que eu queria completar é o seguinte: o resultado do tratamento da retinopatia, o prognóstico visual, ou seja, o que as pessoas vão enxergar, depende muito da época em que é feito esse tratamento. Então, quanto mais precoce o tratamento, como na maioria
das coisas em medicina, melhora o resultado. E algumas vezes esse precoce é em uma fase que o paciente ainda não percebe alteração na visão. Então, é o oftalmologista, o profissional, quem vai fazer o diagnóstico e indicar o tratamento. Inclusive, se houver uma variação nessa periodicidade aí, que eu disse que é anual o exame com o oftalmologista, se for necessário que ele seja mais frequente, num período de 6 meses, o oftalmologista vai dizer. E o diagnóstico é feito através do exame de fundo de olho, que é o mapeamento da retina, que é um fundo de olho um pouco mais detalhado, né, que o fundo de olho convencional. Tá certo. Doutora Roberta, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi muito bom o papo. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado das dicas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Volte mais vezes, viu? Estudar em outro país, aprender sobre culturas diferentes, descobrir mundos novos. A Diretoria de Relações Internacionais e Nacionais da UFO está com inscrições abertas para o processo de mobilidade nacional e internacional. Eh bien, enchanté, je m'appelle Guillaume, je suis français et j'étudie maintenant la mécatronique à l'UFU. Este estudante é francês. Ele está no Brasil há pouco mais de um ano. O português já não é mais uma língua estranha. E a experiência no Brasil pode render bons frutos no futuro. O Brasil é um país emergente que tem muitas oportunidades de trabalho. E para mim, acho que é o país do futuro, né? Você sabe, é um país que tem ainda muitas coisas para fazer, que vai propuser no futuro muitos trabalhos, e acho que por todo mundo, através do mundo, né? Clara é estudante do curso de Relações Internacionais. Ela acaba de voltar da Rússia, uma experiência diferente para o currículo. Como para mim a Rússia é um contexto histórico muito importante por causa do meu campo de estudos, foi muito importante para mim poder vivenciar esse choque de culturas com uma população que acabou de passar por uma transformação tão grande que nem foi o povo russo. E para quem se interessa em adquirir experiências em outros países ou até mesmo outros estados do Brasil, estão abertas inscrições dos processos de mobilidade internacional e nacional. Os estudantes devem ler os editais porque cada um tem as suas especificidades, providenciar a documentação e fazer a inscrição nas coordenações. Em alguns casos, os interessados precisam atender alguns requisitos previstos em cada edital. Geralmente, o estudante tem que ter a metade do curso concluído para o internacional, a média alta, um bom currículo, né, um bom desempenho da língua também é necessário. Requisitos básicos para a candidatura. Leonardo é estudante do curso de Letras da UFO. Ele se inscreveu para participar do processo de mobilidade. O objetivo é estudar em uma universidade da França. Eu gosto muito da cultura e da língua francesa. Então é uma oportunidade muito interessante para mim estar indo para a França, conhecendo e vivenciando essa experiência no exterior. Importante a iniciativa, né? Obrigado pela sua audiência, eu espero que você tenha gostado do nosso telejornal. Eu quero lembrar que amanhã, às 6h30 da noite, a gente está de volta com mais informações, com muita qualidade para você. Uma boa noite para você, a gente se encontra amanhã.